São 12 horas e 30 minutos do dia 14/6/2022. Vamos à nossa reflexão bíblica de hoje. A nossa reflexão começa com uma seguinte frase: não perca sua vida seguindo as orientações de um tolo qualquer. Nos anos 70, um pastor nos Estados Unidos, não vou citar o nome dele, ele planejou um suicídio coletivo e levou muitos dos seus seguidores a morrerem. Este homem acreditava que o suicídio levaria eles a ter uma vida. Aqueles que seguiram cegamente a este homem morreram. Hoje não é diferente. Como gado marcado que vai para o abate, muitos estão enjaulados e acorrentados, física, mental, espiritualmente. E essas pessoas também estão acorrentadas até moralmente. São enganadas porque homens astutos que por intermédio ou por meio ou para ganhar dinheiro facilmente, eles falsificam até a Bíblia Sagrada. Usam textos inadequadamente, colocam textos em situações que não estão no contexto da Bíblia Sagrada, fazendo você crer que aquilo é uma verdade absoluta. Quando ele coloca um texto num contexto diferente para lhe enganar. Essas pessoas são astutas, que assim como esse pastor levou muitos ao suicídio. Você hoje saberia dizer o porquê que estas coisas acontecem? Será que a Bíblia Sagrada nos fala sobre este assunto? A Bíblia, no livro de Mateus, por exemplo, no capítulo de número 24 e nos versículos de número 11, olha o que ela disse quando Jesus se referindo a esses últimos tempos. A Bíblia diz assim no versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e desencaminharão a muitos. E ele acrescenta ainda aqui no versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios a fim de desencaminhar, se possível, até mesmo os escolhidos. É bíblico que estas coisas iriam acontecer. E tudo que está na Bíblia foi escrito para nossa instrução, para que pudéssemos ficar alerta. Então, por que essas pessoas são tão facilmente enganadas? Por que será? Qual é o segredo? A Bíblia Sagrada nos diz aqui no livro de Mateus, mostrando Jesus nos ensinando acerca deste assunto. Nós vamos ler aqui Mateus no capítulo 13, do versículo 1 até o 15. Preste bem atenção. A leitura diz assim: Jesus, naquele dia, tendo saído de casa, estava sentado à beira do mar. E ajuntaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia.
Disse-lhes então muitas coisas por meio de ilustrações, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E ao passo que semeava, algumas sementes caíram à beira da estrada, e vieram as aves e as comeram. Outras caíram em lugares pedregosos, onde não tinha muito solo, e brotaram imediatamente, por não terem profundidade de solo. Mas, ao se levantar o sol, ficaram queimadas e, por não terem raiz, murcharam. Outras também caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Ainda outras caíram em solo excelente e começaram a dar fruto, estas 100 vezes mais, aquelas 60 vezes mais, outra 30 vezes mais. Escute aquele que tem ouvido. Vieram assim os seus discípulos e lhe disseram: Por que é que ele fala usando ilustrações? Em resposta ele disse: A vós é concedido entender os segredos sagrados do reino dos céus, mas a esses não é concedido. Pois a todo aquele que tiver, dar-se-á mais e far-se-á abundar. Mas a todo o que não tiver, até mesmo o que tiver, será tirado dele. É por isso que eles falam usando ilustrações, porque olhando, olham em vão, e ouvindo, ouvem em vão, nem entendem. E é neles que tem cumprimento a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas de modo algum entendereis. E olhando olhareis, mas de modo algum vereis. Pois o coração deste povo tem ficado embotado, e seus ouvidos têm ouvido sem reação. E eles têm fechado os olhos, para que nunca vissem com os olhos, nem ouvissem com os ouvidos, nem entendessem com os corações, e se voltassem, e eu os sarasse. Se voltassem, e eu os sarasse. Este é o objetivo da leitura da Bíblia Sagrada. Fazer com que você se liberte, entenda o que está escrito e se volte para Jesus. Sendo assim, permita que o Cristo cure a sua cegueira espiritual, conforme descrito em João 8,32. Lá Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim, permita que o Cristo tire você desta jaula, tire você desta prisão, e que assim, você estando livre, comece a enxergar os segredos sagrados do reino dos céus. Se assim você fizer, você estará começando a sentir a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.